Olá! Vamos começar a falar sobre uma classe gramatical bastante ampla e também bastante utilizada, que são os advérbios. Antes disso, nós vamos ter que fazer um certo comparativo entre os advérbios e os adjetivos quanto ao comportamento dinâmico deles na frase. Né? O que é um adjetivo? Vamos dar uma puxada na memória. Um adjetivo é uma palavra que serve para dar uma qualidade ou uma especificação para um substantivo, como por exemplo a palavra bonita ou bonito. É um adjetivo que se gruda a um substantivo, dando uma qualidade para ele, como por exemplo a palavra alto ou alta, a palavra gordo ou gorda. São adjetivos. Por quê? Porque são palavras dependentes do substantivo. Se o substantivo tem uma forma, o adjetivo segue essa mesma forma. Por quê? Porque são palavras dependentes, né? Agora a gente vai falar do advérbio. O advérbio é uma classe gramatical bastante ampla e quase todos eles têm o mesmo comportamento. Alguns têm um comportamento um pouquinho especial que eu vou falar deles em outra oportunidade, porque hoje nós vamos só dar uma introdução a essa classe gramatical, que nem assim, ó. Nesse trechinho aqui, ó. Casas espaçosas. Aqui a gente tem duas classes gramaticais que certamente vocês recordam. Temos o substantivo, que é aquela classe gramatical que serve para quê mesmo? Para dar nome às coisas do mundo. E o substantivo tem duas características. Todo e qualquer substantivo tem gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. E aqui a gente tem espaçosas, que sozinha essa palavra não consegue ter vida em uma frase. Então ela precisa de quê? Ela precisa se ancorar, ou seja, estar ao lado ou próxima a um substantivo. Então, espaçosas está dando uma qualidade para as casas. Então é um adjetivo. E casas é o substantivo. Substantivo são palavras com uma carga de significado muito forte. Portanto, eles devem estar presentes em uma frase por causa disso, porque eles têm um poder muito grande. Uma outra classe de palavras também que é bastante poderosa quanto ao sentido dentro da frase é o verbo, né? A gente já cansou de ver verbo, né? Mas vamos ver mais porque essa classe nunca pode parar. Que nem assim, ó. O idoso morreu. Temos aqui o verbo morrer. Morreu. Morreu é verbo que indica uma ação em um certo tempo e também um certo modo. Como assim tempo e modo? Vamos retomar isso aí. Morreu indica uma ação que já foi concluída, ou seja, que já terminou e ela teve uma curta duração. A pessoa, né, agonizou um pouco e morreu, plect, já era. Então aqui a gente tem um tempo, que é o pretérito perfeito, que é um tempo que serve para indicar ações que já foram acabadas, que já foram concluídas e que tiveram uma duração muito curta. E o modo aqui é o indicativo, ou seja, o modo indicativo dos verbos mostra ações, né, das quais nós temos certeza, ou seja, elas realmente aconteceram, acontecem ou vão acontecer. Aqui a gente tem uma certeza. Então, a gente tem esse verbo, né, morreu.
Assim como o substantivo casas, a gente pode colocar alguma palavra que traga uma informação extra, uma informação descartável. Só que isso aí faz com que a tua frase fique com mais detalhes, né? Que nem aqui, ó, casas espaçosas. O espaçosas, ele é uma informação descartável para casas, mas é uma informação que traz mais detalhes, né? Porque aqui tu pode pôr vários adjetivos. Casas amarelas e espaçosas, casas brancas e espaçosas, casas novas, brancas e espaçosas. Ou seja, os adjetivos fazem o quê? Fazem com que um substantivo tenha mais detalhes. Agora, para o verbo, a gente vai ter uma classe de palavras especial para dar detalhes para essa ação verbal. Por exemplo, o idoso morreu ontem. Aqui a gente pegou uma palavra que deu mais um detalhe para essa ação, que é um detalhe de tempo. E a gente pode colocar também mais uma informação, né, específica, por exemplo, de lugar no hospital. Esse grupo dessas duas palavras servem para quê? Para dar uma informação extra para ação verbal. Tudo que dá informação extra para uma ação verbal se chama advérbio. Então, assim, a maioria deles, não são todos que se comportam dessa forma, mas boa parte deles sim. Então, a gente pode falar que o advérbio funciona como o adjetivo, só que do verbo. É uma classe dependente da ação verbal, né? Então a gente vê que o advérbio ele é uma palavra que serve para indicar detalhes, assim como os adjetivos. Só que eles diferem um pouco dos adjetivos em que, enquanto os adjetivos mudam quanto ao gênero e ao número, os advérbios não mudam nunca, eles são invariáveis. Ou seja, eles não têm gênero e também não têm número. Por causa disso que eles podem vir em qualquer frase e eles vão apresentar a mesma forma. A palavra ontem, ela nunca vai mudar. Essa parte aqui também tu pode colocar em qualquer frase, que nunca vai mudar. Tranquilo?